Capítulo 14. Disposições finais. Artigo 122. O secretário da Educação poderá, mediante resolução. Inciso 2º. Agrupar as diretorias de ensino em polos destinados a servirem como canais de comunicação em rede para veiculação de informações e orientações entre as unidades centrais e as unidades descentralizadas da Secretaria. Parágrafo único. Os polos de que trata o inciso 2º deste artigo não se caracterizam como unidades administrativas e terão seu funcionamento disciplinado mediante resolução do secretário da Educação. Artigo 123. As escolas estaduais são regidas pela legislação que lhes é própria, observadas as disposições deste decreto. Artigo 124. Fica acrescentado ao artigo 1º do Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, com nova redação dada pelo Decreto nº 10.848, de 1º de dezembro de 1977, o parágrafo 2º, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O Fundesp vincula-se à unidade de despesa a gabinete do secretário e a movimentação de seus recursos será processada pelo Centro de Programação e Execução Financeira das Unidades Centrais, do Departamento de Finanças, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, atendidas as diretrizes e autorizações do Conselho de Orientação. Artigo 125. O artigo 4º do Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Conselho de Orientação é integrado pelos seguintes membros. Inciso 1º. O secretário da Educação, que é seu presidente. Inciso 2º. O responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional. Inciso 3º. O coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores. Inciso 4º. O coordenador de Gestão da Educação Básica. Inciso 5º. O coordenador de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional. Inciso 6º. O coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares. Inciso 7º. O coordenador de Gestão de Recursos Humanos. Inciso 8º. O coordenador de Orçamento e Finanças. Inciso 9º. Um assessor técnico de gabinete, designado pelo secretário da Educação. Parágrafo 1º. A assessoria técnica e de planejamento prestará os serviços de apoio técnico ao Conselho, cabendo-lhe, inclusive, elaborar o planejamento da aplicação dos recursos do Fundesp. Parágrafo 2º. O dirigente da assessoria técnica e de planejamento participará das reuniões do Conselho, na qualidade de seu secretário e para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. NR. Artigo 126. O parágrafo 4º do artigo 5º do Decreto nº 45.114, de 28 de agosto de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os serviços de apoio técnico ao Conselho serão executados pelo Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar, do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, da Secretaria da Educação. NR. Artigo 127. Fica acrescentado ao Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009, o artigo 1º, com a seguinte redação.
Artigo 1º-A. São objetivos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo. Inciso 1º. A formação continuada e o desenvolvimento permanente dos integrantes do quadro do magistério e dos demais quadros de pessoal da Secretaria. Inciso 2º. O desenvolvimento de estudos e meios educacionais voltados ao apoio da educação continuada dos quadros de pessoal da Secretaria. Artigo 128. O artigo 1º do Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica aprovado, na forma do anexo que faz parte integrante deste decreto, o regimento interno da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo Paulo Renato Costa Souza, criada pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009. NR. Artigo 129. Os dispositivos adiante relacionados do regimento interno da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo Paulo Renato Costa Souza, aprovado pelo Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. O artigo 1º. Artigo 1º. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo Paulo Renato Costa Souza terá seu funcionamento regido pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009, pelo Decreto de Reorganização da Secretaria da Educação e pelo presente Regimento Interno, NR. Inciso 2º. O inciso 1º. Do artigo 3º. Inciso 1º. Conselho Diretor, integrado pelos seguintes membros. Alínea A. O secretário da Educação, que é seu presidente. Alínea B. O coordenador da escola, que é o substituto do presidente do conselho, em seus impedimentos legais. Alínea C. O secretário adjunto. Alínea D. O chefe de gabinete. Alínea E. O responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional. Alínea F. O dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento. Alínea G. Os coordenadores das coordenadorias, NR. Inciso 3º. O inciso 2º. Do artigo 33. Inciso 2º. O responsável pela Secretaria-Geral, nos atos escolares que ocorrerem fora do ambiente de sala de aula. NR. Artigo 130. Ficam extintos gradativamente, por ocasião do início de cada fase de implantação da estrutura prevista neste decreto, de acordo com a respectiva necessidade, os cargos vagos a seguir especificados. Inciso 1º. Do quadro da Secretaria da Educação. Alínea A. 156 de encarregado. Inciso 1º. Alínea B. 7 de chefe. Inciso 2º. Alínea C. 186 de chefe. Inciso 1º. Inciso 2º. Do quadro de apoio escolar, da Secretaria da Educação, 4.843 de agente de serviços escolares. Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria da Educação, providenciará a edição, na data da publicação de cada resolução a que se refere o item 2 do parágrafo 1º do artigo 3º das disposições transitórias deste decreto, de relação de cargos de que trata este artigo, contendo o nome do último ocupante, bem como o motivo e data da vacância. Artigo 131. As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda,
em seus respectivos âmbitos de atuação, providenciarão, gradativamente, após a publicação de cada resolução a que se refere o item 2 do parágrafo 1º do artigo 3º das disposições transitórias deste decreto, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. Artigo 132. Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, ficando, a partir de 31 de dezembro de 2011, revogadas as disposições em contrário, em especial. Inciso 1º. O Decreto número 7.510, de 29 de janeiro de 1976. Inciso 2º. O Decreto número 10.111, de 11 de agosto de 1977. Inciso 3º. O Decreto número 16.995, de 13 de maio de 1981. Inciso 4º. Do Decreto número 17.329, de 14 de julho de 1981. Alínea A. Os artigos 1º a 5º. Alínea B. Do artigo 6º. 1. O inciso 1º. 2. As alíneas F do inciso 2º. Alínea C. Os artigos 7º a 46, 48 a 52, 54 a 60, 62 a 70, 74 a 88, 92 a 95 e 97 a 101. Inciso 5º. O Decreto número 18.412, de 2 de fevereiro de 1982. Inciso 6º. O Decreto número 23.544, de 10 de junho de 1985. Inciso 7º. O Decreto número 26.583, de 5 de janeiro de 1987. Inciso 8º. O Decreto número 26.694, de 2 de fevereiro de 1987. Inciso 9º. O Decreto número 26.969, de 27 de abril de 1987. Inciso 10. O Decreto número 26.978, de 5 de maio de 1987. Inciso 11. O Decreto número 26.996, de 14 de maio de 1987. Inciso 12. O Decreto número 27.075, de 12 de junho de 1987. Inciso 13. O Decreto número 28.088, de 13 de janeiro de 1988. Inciso 14. O artigo 6º do Decreto número 28.625, de 1º de agosto de 1988. Inciso 15. O Decreto número 30.511, de 29 de setembro de 1989. Inciso 16. O Decreto número 30.534, de 2 de outubro de 1989. Inciso 17. O inciso 5º do artigo 1º do Decreto número 30.557, de 3 de outubro de 1989. Inciso 18. O Decreto número 31.874, de 17 de julho de 1990. Inciso 19. O Decreto número 31.906, de 19 de julho de 1990. Inciso 20. O inciso 2º do artigo 1º do Decreto número 32.142, de 14 de agosto de 1990.
Inciso 21. O Decreto número 33.918, de 9 de outubro de 1991. Inciso 22. O Decreto número 39.902, de 1º de janeiro de 1995. Inciso 23. O Decreto número 40.042, de 7 de abril de 1995. Inciso 24. O Decreto número 43.948, de 9 de abril de 1999. Inciso 25. O Decreto número 44.749, de 9 de março de 2000. Inciso 26. O Decreto número 45.639, de 24 de janeiro de 2001. Inciso 27. Os artigos 2º e 3º do Decreto número 46.576, de 1º de março de 2002. Inciso 28. O Decreto número 46.854, de 25 de junho de 2002. Inciso 29. O Decreto número 47.126, de 24 de setembro de 2002. Inciso 30. O Decreto número 47.674, de 27 de fevereiro de 2003. Inciso 31. O Decreto número 47.777, de 17 de abril de 2003. Inciso 32. O Decreto número 48.494, de 13 de fevereiro de 2004. Inciso 33. O Decreto número 48.583, de 2 de abril de 2004. Inciso 34. O Decreto número 49.304, de 28 de dezembro de 2004. Inciso 35. Do Decreto número 49.620, de 25 de maio de 2005. Alínea A. Os artigos 2º a 4º. Alínea B. Os anexos 1º e inciso 2º. Inciso 36. O Decreto número 50.463, de 6 de janeiro de 2006. Inciso 37. Do Decreto número 50.918, de 29 de junho de 2006. Alínea A. Os artigos 2º a 4º. Alínea B. O anexo. Inciso 38. O Decreto número 53.501, de 2 de outubro de 2008. Inciso 40. O Decreto número 55.717, de 19 de abril de 2010. Parágrafo único. As disposições do Decreto número 17.329, de 14 de julho de 1981, não abrangidas pelo inciso 4º deste artigo, a partir de 31 de dezembro de 2011 permanecerão em vigor apenas no que se referir a unidades e autoridades do Conselho Estadual de Educação CE,